Vocabulário controlado para aplicação em arquivos. A apresentação. O arquivo do Estado de São Paulo. Não, pronto aqui. Sobre o autor? Não, aqui. O que é controle de vocabulário? A massa de documental que circula em uma instituição foi recolhida em um arquivo permanente que pode ser comparado nas cidades medievais, em que constituíam muros ou fossos que protegiam dos perigos externos. Os muros tinham algumas portas, os fossos algumas pontes, pois para além da sua proteção de acesso, a cidade era igualmente necessária. Os documentos não têm inimigos externos contra os quais deve se proteger, mas uma acumulação acarreta o surgimento de inimigos internos. A falta de organização ou desorganização do arquivo é consequente da dificuldade e impossibilidade nele de encontrar documentos procurados. Para que um arquivo e qualquer um preencha em sua missão o seu arsenal de administração e o celeiro da história, pressupõe-se que a organização organizar segundo o dicionário significa dispor a forma de ordenar, da forma regular, as partes de um todo. Prover ou de adquirir uma carta estruturada, ou seja, organizar significa forçosamente categorizar, incluir em função de alguns critérios determinados elementos de uma classe e nesse mesmo movimento excluir outros elementos. O controle arquivístico da série quanto à sequência de unidades de um mesmo documento exemplifica o que foi afirmado ao regir o tipo documental no critério para identificação das séries, que fica estabelecido que os documentos de um mesmo tipo documental apresentam uma característica comum capaz de diferenciá-los de outros tipos documentais. Assim, agregarão-se aos documentos do mesmo tipo documental de uma série de excluindo consequentemente por definição em outros tipos documentais. A organização pressupõe, portanto, a identificação das semelhanças e diferenças, voltada à imagem das cidades medievais evocada no início deste manual. Relembrando que os arquivos e sistemas de arquivos devem organizar o volume de importantes documentos e torna-se necessário para identificar os seus agrupamentos. E eis a função de pontos de acesso, que no mais são os que as portas e muros medievais ou pontes que permitem ultrapassar o fosso. Os pontos de acesso permitem como expressão que indica o acesso aos documentos a partir de alguns pontos pré-estabelecidos, nomeados e critérios utilizados para agrupar os documentos, dito em outros termos. Os pontos de acesso permitem detectar toda a massa documental do documento correspondente a determinados agrupamentos. Os pontos de acesso A, B, C, D e E, na função de portas e muros e pontes sobre fossos, nomeiam as características distintas dos documentos ou conjuntos documentais. Por exemplo, tipo documental, órgão, origem e data. O acesso à informação nos arquivos, mediado por pontos de acesso, portas, pontes, que permitem detectar agrupamentos de documentos e distingui-los de outros agrupamentos de documentos. O documento do vocabulário intervém na organização dos arquivos para nomear de forma consistente os pontos de acesso aos documentos, a informação nele contida. O objetivo a ser alcançado pelos arquivos, por essa ótica, é sempre de a recuperação da informação somente no seu objetivo justificar com cuidado o controle de vocabulário. Os documentos do conjunto de documentos devem ser identificados de alguma característica que individualizam, distinguindo-os dos demais. Essa condição para que possam ser recuperados com precisão. Logo, a identificação das características dos documentos pressupõe que a descrição das características dos documentos seja eficiente, ocupando o menor tempo possível, tanto do arquivista quanto para o usuário do sistema. Que a inscrição de características de documentos seja eficaz, permitindo que o objetivo do arquivo seja atingido, isto é, a correta recuperação dos documentos da informação. Trata-se, portanto, de identificar nos documentos os seus conjuntos e categorias de informação que serão utilizados na busca da informação, ou seja, fonte de acesso, normas
ISAGD, ISAF, e dispõe as categorias de informações para a descrição de conjuntos documentais ou documentos isolados, respeitando os princípios arquivísticos, para tornar úteis os pontos de acesso das condições que devem ser observadas. Primeiro, que sejam relacionados, isto é, que tenham um poder de discriminante para diferenciar os conjuntos documentais em conformidade com os preceitos arquivísticos. Essa função de normas do ISAD e SAF que seja expresso de forma consistente. Assim, para ilustrar as duas condições acima aferidas, pode-se dizer que a identificação dos órgãos gerador e acumulador da documentação constitui um ponto de acesso permanente. No entanto, para que a busca da informação acerca de determinado órgão gerador de documentos seja feita de forma precisa, gerando uma resposta consistente e consequente, confiável, imprescritível, que o nome do órgão gerador tenha sido preenchido de forma uniforme. Se os documentos geradores da Associação Arquivística de São Paulo são identificados no campo do órgão gerador, algumas vezes por seu extenso, outras vezes pela sigla ARQ de São Paulo ou ainda da Associação Arquivística de São Paulo, a recuperação da informação será falha e incompleta, gerando resultados equivocados. Este manual não discutirá os diferentes pontos de acesso, mas as vantagens advindas da doação de controle do vocabulário do seu preenchimento. O controle de vocabulário é um recurso para organizar e recuperar documentos e informações consistentes, gerando, consequentemente, confiança no sistema. De fato, o aumento do volume de documentos armazenados na organização pública e privada e as suas necessidades cada vez maior da recuperação rápida e precisa torna-se patente que a solução passa forçosamente por uma classificação rigorosa. A expressão classificação rigorosa remete tradicionalmente a um plano de classificação que possa ser considerado adequado na relação da instituição, ou seja, plano de organização que aguarda físicas de documentos ou procedimentos de tal forma que neste possam sempre ser encontrados quanto requisitados. A organização física dos documentos, embora deva continuar sendo feita de forma rigorosa, não é o modo geral suficiente para garantir a recuperação da informação em diferentes situações. O caos instala-se relativamente à facilidade, raramente o vilão, certamente indicado no controle de vocabulário ou seu descontrole. Para melhor dimensionar a questão que se aponta, basta refletir a respeito do uso crescente da tecnologia da informação. A organização e informação na produção dos documentos, em que busca o controle da tramitação do protocolo eletrônico e o acesso ao documento eletrônico, não podem hoje ser ignorados, afinal, não são a realidade de muitas instituições. Nesse caso, a organização física dos documentos pouco significa e nada colabora para a recuperação. Voltemos aos documentos de suporte do papel eletrônico e sua identificação de alguns deles registrados na rúbrica solicitando transporte, a outros sobre a rúbrica do pedido de transporte, ainda que alguns sobre a rúbrica requerimento de vocabulário, uma busca do termo do carro que produzirá nenhuma resposta, na busca do termo transporte que irá gerar uma resposta incompleta, pois outros documentos também deveriam ser encontrados e serão literalmente ignorados pelo sistema, como não existissem. O exemplo é o mais simples e veremos que ele não representa toda a complexidade do controle do vocabulário. No entanto, podemos chegar à seguinte afirmação: o controle do vocabulário é o meio de produzir a confiança do sistema da organização na busca da informação arquivística. O controle do vocabulário foi inicialmente desenvolvido na documentação, introduziu-se na arquivística especialmente na razão da informatização crescente dos arquivos. Nos arquivos correntes, diferentes das rotinas que incluir a preocupação com o controle do vocabulário, a elaboração de tabelas de temporalidade de documentos através da nomeação de séries documentais, na elaboração de plano de classificação através da nomeação de atividades desenvolvidas para a instituição, ainda na nomeação de séries documentais, na elaboração de listas de assuntos para protocolos automatizados e na atribuição de títulos e formulários.
Nos arquivos correntes, o controle de vocabulário deve ser estabelecido na decorrência do diálogo da arquivo escrito dos produtores de documentos. O vocabulário deve ser, caso aproxime-se tanto da possível linguagem adotada pelos agentes da instituição. Nos arquivos permanentes, por sua vez, o vocabulário também deve ser estabelecido no arquivo que poderá dialogar com os produtores de documentos de vocabulários que defrontará com as questões diacrônicas complexas da mesma função ou atividade como passatempo que pode ser nomeado de forma diferente acrescente dessas dificuldades para outra da mesma natureza da linguagem utilizada para a pesquisa do que vem o arquivo na busca de documentos que também representa uma diferença da relação da linguagem presente nos documentos, tornando-se a fixação do vocabulário ainda mais difícil. A elaboração de índices oma, onoplásticos, geográficos de assuntos, etc. Os instrumentos de pesquisa pressupõem igualmente o controle do vocabulário, dito para o termo de abertura do processo de nomeação. Documento ou uma série documental na busca de um controle de protocolo automatizado pelo índice de um instrumento de pesquisa serão operacionais mais consistentes e confiáveis se forem baseados em um vocabulário controlado para melhor dimensionar a dispensação ocasionada por uma nomeação ou busca de documentos sem adoção de controle de vocabulário. Voltemos a buscar os documentos sem adoção do controle de vocabulário. Voltemos do exemplo citado anteriormente. Imaginemos que os pedidos de carro sejam nomeados de 5 formas diferentes: pedido de transporte, requerimento de veículo, requisição de veículo, solicitação de transporte, solicitação de veículo. Consequências múltiplas nunca agradáveis. Se, por exemplo, ocorrem problemas de agendamento de um carro para localizar o respectivo documento e verificar o que aconteceu, será que é necessário lembrar que, como pedido, foi nomeado no momento? Solicitação enquanto chefe de seção de transporte, se quiser fazer um estudo a fim de avaliar a frota de veículos bem está dimensionada em face da demanda, que deverá ela lembrar os dados necessários para sua análise que encontram dispersos por 5 séries de documentos, como o objetivo de evitar esses desabores. A solução mais racional é passar por um controle de vocabulário. Na entrada no sistema de adoção de uma única forma de designação para nomear documentos que são gerados pela mesma atividade. Na saída do sistema, na busca, informando que cada uma atividade é nomeada pelo sistema. Esquematicamente, a questão pode ser representada como uma operação de resolução e controle das sintonias de adoção de uma expressão considerada mais adequada. Linguagem natural, operação de controle, expressão adotada pelo arquivo. Pedido de transporte, requerimento de veículo, requerimento de transporte, solicitação de transporte de veículo, requerimento de veículo. Trata-se de, em suma, utilizar um sistema referente comum compartilhado para o vocabulário, tanto para organizar quanto para recuperar o vocabulário destacando o arquivo. Muito embora o controle do vocabulário deva ser incorporado com a elaboração dos instrumentos da gestão de arquivos neste manual, a partir de agora enfocará exclusivamente na nomeação das funções e nas atividades que integrar os planos de classificação. Como fazer e elaborar, como fazer 10, como elaborar vocabulário controlado para aplicação de arquivos. Agora me lascou, rapaz. Vocês estão aqui, pronto. Eu acho que estava aqui. Controle e uso controlado de vocabulário. É muito importante diferenciar claramente o momento da construção do vocabulário controlado. No momento da utilização do vocabulário controlado, os dois momentos da constituição e utilização do vocabulário controlado são definidos em diferentes variáveis: operacionamento e variáveis.
gerador do vocabulário controlado e autorização do vocabulário controlado, política de instituição de toda a sua missão e objetivos, atividades e funções envolvidas na documentação a ser organizada da linguagem e de especialidade, política de acesso, política de indexação e público-alvo. Enfatizamos neste manual o procedimento para a construção de vocabulários controlados, lembrando sempre que esses vocabulários são de instrumentos que concorrem para a organização do arquivo, evitar a dispersão da informação e, por consequente, gerar confiança na resposta. Em outros termos, tal construção é procedimento anterior da sua utilização. Voltemos, pois, para ela, supondo a sua utilidade estabelecida, mas lembrando que, idealmente, não deve ser feita por uma única pessoa, mas por uma equipe multidisciplinar. Como a construção de um vocabulário controlado representa uma operação complexa que envolve uma forma ideal de uma equipe de profissionais, é muito importante sempre verificar se já existe um vocabulário adequado aos propósitos seguidos. Porém, tal recomendação esbarra em duas dificuldades. Em função de introdução relativa recente aos problemas da área, ainda não se dispõe a um número razoável de vocabulários controlados desenvolvidos para arquivos. As empresas privadas que desenvolvem seus próprios vocabulários controlados, via de regra, não são controlados em um domínio público, pois consideram resultados de um investimento. O intuito de contornar os números de dificuldade que a gestão e outros evoca sugere para a construção de vocabulários que possam ser adotados pelas diferentes instituições, grupos de trabalho formados por profissionais de arquivos similares. O intercâmbio entre os arquivos seriam fortalecidos, gerando vocabulários menos locais, ou seja, adotados por uma única instituição, mais visíveis e com menor custo de função do compartilhamento de profissionais de recursos. O título do Expresso pode-se imaginar que os arquivos municipais em determinado estado construam um vocabulário controlado das atividades meias desenvolvidas pelas diferentes secretarias municipais. Os arquivos das delegacias em ensino poderão desenvolver um vocabulário adotado em todos os órgãos subordinados, assim como meios de diferentes secretarias de cultura do Estado brasileiro. Pressupõe que gerenciem de tipos de documentos que se repitam em considerável proporção. A existência de algumas peculiaridades em cada órgão na geração de documento não valida a sugestão acima, pois acredita-se que os órgãos semelhantes certamente de uma boa porcentagem de funções e atividades desenvolvidas na geração dos respectivos tipos documentais são constantes e poderão ser objetivo de vocabulário controlado. Na peculiaridade de órgãos seriam acrescentados aos vocabulários espaços pré-determinados e de acordo com os procedimentos acordados pelas diferentes instituições envolvidas. De toda maneira, a organização de um arquivo supõe a adoção de um vocabulário controlado, fato que requer a compreensão de suas características, que seja para avaliar vocabulários existentes, que sejam para criar novos ou utilizá-lo assim do controle de vocabulário. O processo é um objetivo que se deseja atingir. Vocabulário controlado, um instrumento para nomear atividades e funções geradas na confiança do sistema. Variáveis intervenientes da construção do vocabulário controlado para arquivo. Como será a seguir detalhado da construção de vocabulários controlados, mobilizar uma série de procedimentos visando a normalização do termo do item 2 e a ordenação destes item 3. No entanto, cumpre-se preliminarmente passar em revista variáveis mais frequentes que norteiam a construção do vocabulário. O tamanho do arquivo da projeção de acréscimos que diz a respeito à variável de atividade de tipos documentais
neles presenciais de fato. Não se trata de tirar conclusões de metragem ocupada da massa documental, mas na complexidade da diversidade de funções desenvolvida pela instituição. Quanto mais complexas e diversificadas forem as instituições, maior será o número de termos de vocabulário controlado necessário para representar adequadamente a variedade do universo documental a ser organizado. A área da atuação da instituição trata-se de analisar as atividades fim da instituição, são muito especializados. No mesmo intuito, bem representa o universo documental de atividades muito especializadas, supõe a incorporação da linguagem mais especializadas. Objetivo da instituição e prioridades no atendimento por parte do arquivo. A quem o arquivo deve se servir deve se acrescentar na organização de um arquivo e a respectiva adoção do vocabulário controlado supõe escolhas de termos de códigos linguísticos. O ideal é que o vocabulário controlado reflita a linguagem da instituição, aproximando-se do máximo possível da linguagem do usuário. Se a instituição for grande e complexa, da questão de tornar mais nuançada, porque os profissionais envolvidos nas rotinas arquivísticas não detêm forçosamente o mesmo conhecimento da linguagem especializada do profissional que solicita a utilização da informação arquivada. Todas as variáveis evocadas em questões de linguagem e as suas adequações culturais locais, ou seja, da composição sociocultural, socioprofissional dos usuários do sistema. Em conclusão da nomeação das séries documentais, embora ancorada nas terminologias das áreas de direito e administração, recebendo importante subsídio da diplomática, aponta para uma questão específica que deve ser incluída nas discussões arquivísticas, questões até agora referenciadas pela extensão, controle do vocabulário ou pelo instrumento para atingi-lo, isto é, vocabulário controlado. Como fazer o controle do vocabulário no procedimento micro? Os relatórios micros de controle de vocabulário têm por finalidade de produzir um controle de termos de expressão. Entre estes, os procedimentos que contemplam as particularidades de 6 aspectos: normatização gramatical, opção de grafia, alteração de nomes de pessoas para topônimos, controle de sincronia, onomia e quase sinonomia, adoção de termos compostos de item, introdução a notas de escopo de uso, normatização gramatical. A normatização gramatical preconiza que adote a forma de substância masculina para singular o termo, pois algumas exceções podem ser mencionadas no que se diz a respeito da forma do plural, quanto ao tempo de representar dessa forma, no conceito de diferentes ou de uma classe de objetos, ou ainda quando o termo é composto de uma parte do mesmo que estiver no plural na expressão consagrada. Arma, conceitos diferentes, armas nacionais, bens imóveis, classes de um mesmo membro, reações químicas, Estados Unidos, imposto da circulação, mercadores, expressão consagradas. Opções de grafia. As opções de grafia ocupam um papel de destaque nas discussões arquivísticas relacionadas ao controle do vocabulário. Trata-se, em suma, de resolver situações nos quais os mesmos termos de expressão apresentam as grafias diferentes, frequentemente em função de passagem de tempo. Assim, por exemplo, o rio Tamanduaté, que já foi grafado de Tamanduateire. O mesmo rio, mais de uma grafia em diferentes situações, assim pode ser resolvida de duas formas distintas, alertando-se para o fato que elaborar um vocabulário deve-se manter a mesma opção ao longo de todo o processo. A primeira forma é... Autoria... Joana. Lascou de novo. Lascou.
opções de grafia. Os arquivos permanentes em que essas questões aparecem com mais frequência podem ser de interesse de adotar e possam da pedagogia do vocabulário controlado incluir uma menção a respeito à mudança de grafia, também da telegrafia, adotada a partir de substituição do anterior. A segunda alternativa consiste em responder as grafias da época e relacioná-las a fim de manter um controle sobre tudo. Alterações dos nomes das pessoas, topinôminos. As alterações que ocorrem nos nomes da pessoa ou de topinôminos constituem umas variantes opções de grafia apresentadas nos itens anteriores. Casos de lugares, cidades, bairros, ruas, praças, etc. Supõe sempre que a possibilidade de resgatar atos que determinam mudanças de decisões da Câmara da Assembleia. Neste caso, recomenda-se explicar tal informação. Floriano Peixoto, rua até, chamada de Fundição Rua, sei lá o quê. O controle de nomes próprios de pessoas instaura uma questão complexa, de particularmente que diz a respeito de nomes artísticos de outras mudanças de nomes. Visconde Bom Retiro, por exemplo, do nasceu José Silva, o qual sabe adotar. Pronto. Adoção de termos compostos. Adoção. Introdução às notas de escopo de uso. No intuito de garantir o máximo funcionamento do vocabulário controlado com a monossêmica, o termo usado consequentemente que possa fazer de forma bastante consistente tanto na indexação dos documentos por ocasião da entrada dos sistemas quanto no momento que busca da saída do sistema. Há dois recursos. Aluno de graduação, sistemas e procedimento micro, controle de vocabulário, ordenação dos termos, macro, tipologia de vocabulário, paradigmas, características e conclusões. Universidade de Carlos de Madrid, quadro de classificação, intercâmbio, como elaborar.